A gente teve, então, uma primeira introdução sobre o sistema nervoso e agora a gente vai falar sobre o cérebro, né? Já que a gente trata aqui de neurociência, vamos falar, então, um pouco do funcionamento do cérebro e como é que a gente percebe o mundo. Vamos lá! Há uns anos atrás foi criada a teoria do cérebro triuno. É uma teoria de 1990 criada pelo neurocientista Paul MacLean. Essa teoria já sofreu algumas alterações ao longo do tempo, mas eu acho importante trazer ela porque ela é uma maneira facilitada de vocês entenderem como que o cérebro foi se formando e se desenvolvendo ao longo das espécies, tá? Então eu ainda trago ela, mas a diferença de hoje em dia, né, das contestações sobre essa teoria do cérebro triuno pro desenvolvimento da neurociência hoje em dia, é que o cérebro não é exatamente dividido nessas três partes, tá? Essas partes se mesclam um pouco, existem outras partes, mas para vocês entenderem um pouco dessa evolução do cérebro, ela é muito boa para utilizar de exemplo, tá? Então, o cérebro ele se divide nessas três grandes partes, em teoria, não é assim tão nítido e tão simples, tá? Onde a parte mais interna do cérebro, que é próximo aos nossos ouvidos e centralizando, né, na nossa simetria e próximos ao ouvido, fica a parte, então, reptiliana. É a parte mais primitiva do nosso cérebro, tá? O cérebro foi se desenvolvendo de dentro para fora, através da evolução das espécies. Então, os animais que são menos desenvolvidos na parte cerebral, eles têm cérebros menores e têm essas partes mais desenvolvidas do que as outras, tá? Então, essa parte central é a chamada parte reptiliana, tá? Que ela é responsável justamente pelas nossas reações instintivas. A segunda parte, então, que seria uma formação, como se fosse uma formação de camadas. A reptiliana está aqui, daí vem uma segunda camada, que seria a parte límbica, são o que diferem os mamíferos de outras espécies de animais, tá? Então, é uma camada intermediária e é muito ligada à emoção. Então, por isso que os mamíferos também se diferenciam de outros animais, é essa vinculação de emoções. Isso vai ser super importante porque a parte límbica do nosso cérebro, ela é diretamente relacionada também com as nossas memórias. Então, por isso que as memórias e as emoções são muito interligadas entre si. E, por fim, a parte que nos difere, nós, como seres humanos, dos outros mamíferos e das outras espécies, é o nosso córtex muito desenvolvido, que é a parte, então, que é relacionada às decisões racionais do nosso corpo, né? É onde está todo o nosso processo cognitivo, é por isso que é da onde vem toda a nossa inteligência, toda a nossa consciência, é por esse córtex super desenvolvido que a gente tem. E principalmente da parte frontal. Vamos aprender como sentimos e percebemos o mundo? Tudo começa pelo estresse. E quando eu falo estresse, não pensem simplesmente naquele estresse de maneira ruim, de maneira pejorativa. O estresse, na verdade, ele é um pico, né, de emoção que a gente sente, que ele é feito para a gente ficar em estado de alerta, tá? Então, o estresse, ele não é uma coisa ruim, ele, na verdade, é um alerta para o nosso corpo ficar ligado no que está acontecendo. Então, o que é ruim é o estresse crônico, é quando esse estresse fica sempre nas alturas e a gente não consegue baixar ele para regular as nossas outras funções do nosso corpo. Lembra que eu falei daquela dualidade do sistema simpático e parasimpático. Então, o estresse ele ativa quando a gente precisa que o nosso sistema simpático, aquele da ativação e da competitividade, está ativo, né? Quando a gente precisa ligar ele e ter energia. E é por causa do estresse que a gente evoluiu a nossa espécie, tá? É por ele que a gente chegou até aqui, na ativação dele que faz a gente lutar ou então correr atrás de uma presa, ou então fugir de alguma possível ameaça. Então o estresse ele nos fez evoluir. Uma dica de leitura para quem tem interesse nessa evolução das espécies é o livro Sapiens. Mas então como que a gente sente, como que a gente percebe o mundo ao nosso redor, aos ambientes, as arquiteturas, tudo que está ao nosso redor? O nosso corpo ele passa por um processo onde ele recepciona as informações do ambiente através dos nossos 5 sentidos e outros sentidos mais, mas
primeiramente pelos sentidos da visão, olfato, paladar, audição e tato. Tá? Então, esse sentido serve para a gente recepcionar o ambiente ao nosso redor. Depois, essas informações elas são conectadas no nosso sistema nervoso e depois a gente percebe e reage. Todas essas informações conectadas, elas vão ser ativadas de acordo com o que a gente já tem de vivência, de memórias no nosso corpo, e daí a gente reage a esse estímulo, tá? Então, tudo passa por esse processo. Então, falando um pouquinho mais sobre esse primeiro estágio de recepção, os nossos 5 sentidos, eles estão em alerta ao mesmo tempo, tá? Então, eles acabam recepcionando todas essas informações do ambiente, tudo ao mesmo tempo. Então, todas essas informações vêm de forma concomitante e é por isso que o nosso cérebro é tão complexo e tão dono da porra toda. Além desses 5 sentidos mais conhecidos, existem outras características que também regulam o corpo e que nos dão informações quando estamos em estado de vigia, quando estamos com fome, com sede e alguns outros sentidos que a gente tem também. Eu vou trazer aqui alguns dos sentidos que estão relacionados à arquitetura em si, à nossa vivência dentro do mundo da neuroarquitetura. O primeiro deles é o wayfinding, que é o nosso GPS, é a nossa capacidade de se locomover em um local e não se sentir perdido, né? Em se localizar dentro de um ambiente. Ele é super importante quando a gente trata de fluxos dentro de ambientes. Quanto mais a gente sente que a gente está seguro nesse local, que a gente não está perdido, o nosso estado de alerta, aquele estresse lá, ele baixa, porque o nosso corpo gosta de uma territorialidade, tá? Então, isso também é regulado dentro daqueles níveis de estresse. Quando a gente tem o nosso wayfinding trabalhando de maneira em que a gente se sinta seguro, a gente se sente mais relaxado. E isso é super importante em estratégias dentro da arquitetura, né? Então, quando a gente produz ambientes em que as pessoas ficam menos perdidas, bem sinalizadas, tudo isso vai trazer melhor bem-estar para os usuários desses ambientes. Depois dessa recepção vem a conexão. A conexão, então, se dá através do nosso sistema nervoso central. E eu trago aqui também para vocês os neurônios espelho, tá? Que são um tipo de neurônio que é responsável pela nossa empatia e estão muito ligados também com a arquitetura, tá? Os nossos neurônios espelhos é o que ativa quando a gente, por exemplo, vê alguém se cortando e apesar de a gente não ter se cortado, tu sente como se aquela dor tivesse sido contigo. Você tem aquela empatia por aquela coisa que ocorreu e não foi contigo. E já se foi comprovado que o nosso corpo tem a capacidade de criar essa empatia com outros seres, não simplesmente seres humanos, com outros animais e até mesmo com objetos. Então aí se dá a importância de conectar os neurônios espelhos com a arquitetura em si. Uma vez conectado todas essas informações, a gente vem para a parte de percepção. A gente percebe as coisas de acordo com as informações que a gente obteve do ambiente e também com as nossas memórias que a gente já tem sobre as nossas vivências, tá? Então, por isso que é tão importante espaços personalizados de acordo com memórias afetivas, porque todo mundo tem a sua bagagem de memórias e por isso que a percepção das pessoas sobre as coisas no geral e sobre os ambientes em geral é tão individual, porque cada um carrega uma bagagem de memórias, tá? Mesmo quando você está exposto a alguma situação que você ainda não viveu, você também tem a parte intuitiva e instintiva também de como reagir a determinada situação. Então, é daí que vem todas as particularidades de cada pessoa e a percepção se dá através disso. Através de todas essas informações que a gente recebe, a gente como um todo recebe as informações do mesmo jeito, mas a percepção de cada um é individual. E dentro disso, depois de toda essa recepção, conexão e percepção, a gente, enfim, reage. Além disso, cada pessoa tem níveis de substâncias químicas e hormônios diferentes entre si. Isso tudo varia muito de acordo com a qualidade de vida da pessoa, com a alimentação da pessoa, com o estilo de vida da pessoa, se ela pratica ou não exercícios e tudo isso regula hormônios. E isso também está relacionado com a maneira que a pessoa vai perceber o mundo, tá? Então, esse equilíbrio de substâncias também está diretamente ligado com a percepção de mundo. E além do mais, todos esses processos, toda
essa cadeia de recepção, conexão, percepção e, enfim, reação, ela é feita, né, super rapidamente e não é totalmente consciente. O nosso cérebro a nossa consciência não está sobre tudo o que o cérebro está trabalhando, sobre tudo que o cérebro está ativando. Então, ele nos poupa de nos ativar para a consciência de tudo o que está acontecendo ao teu redor, para focar em determinados aspectos, tá? Então, muitas dessas reações e percepções de mundo estão acontecendo no nosso inconsciente. Aí entra o priming. O priming é quando a gente reage a alguma coisa inconscientemente, sem ter a noção de que está reagindo daquela forma. Isso é super importante dentro da arquitetura, porque é quando a gente está reagindo de acordo com um reflexo, que a gente nem se deu conta que a gente está tomando determinada atitude de acordo com um estímulo externo. A gente vai conversar um pouquinho também sobre nudge, que é muito parecido com o priming, na próxima aula. Então vamos lá, como é que funciona esse sistema ativo, esse sistema simpático do nosso sistema nervoso autônomo? Não sei se vocês já ouviram falar no sistema de luta ou fuga, que é uma maneira super simples de vocês entenderem como que a gente percebe o mundo. Então a gente está ali exposto a um perigo, a gente tem uma questão de... E esse perigo pode ser, por exemplo, um animal que apareça uma ameaça, como uma cobra, como uma aranha, como relacionamentos, como um chefe. O que eu quero dizer aqui é que essas ameaças, essa nossa percepção de ameaça, não está relacionada somente a animais predadores, ela está relacionada a diversos fatores da vida, tá? Mas vamos usar aqui o exemplo da cobra para vocês entenderem melhor. Então, o nosso cérebro ali visualizou o perigo, a cobra, né? Então, ele recepcionou através do sentido da visão esse perigo. Ele conectou dentro lá do sistema nervoso dele que aquilo ali é um perigo. Teve toda a percepção de, sabendo que, pelas vivências dele, que ele sabe que uma cobra pode picar ele, pode machucar, pode envenenar a pessoa. E daí, o que acontece? Esse sistema nervoso central, ele manda a informação para o resto do corpo que ele está em alerta, está em perigo. Então, os batimentos cardíacos, eles aceleram, o sangue vai todo para os músculos. Lembra que eu tinha falado na aula anterior que daí o nosso corpo se volta para esse estado de alerta, o nosso sistema nervoso parasimpático inibe as suas funções, para, de fato, a gente ter alguma reação sobre isso, tá? Então, essa reação depois vai ser a gente correr dessa presa ou lutar contra ela. É só para vocês entenderem justamente como é que é feita essa percepção do mundo e como que a gente sente ele. E vamos para o centro das nossas atividades vitais. Então, o cérebro é esse centro de controle de todas as atividades. Eu sempre falo do filme Divertidamente, que ele retrata de uma maneira muito, muito lúdica, muito legal, questões de memória, questões das emoções, como é que elas reagem. Então, eu sempre indico ver esse filme, porque depois que você começa a estudar como que o cérebro e o sistema nervoso funciona, a gente vê quão genial foi feita essa retratação do nosso corpo dentro desse filme. Então, é uma dica de filme interessante para vocês verem, super divertido. Aqui a gente entra também nas nossas substâncias necessárias para a gente viver. E é aqui que vai começar a nossa ligação do nosso corpo, das nossas reações fisiológicas com a arquitetura em si, tá? É aqui que vai se ligar a neurociência com a arquitetura. Por quê? Vocês vão entender. A gente precisa de equilíbrio para o nosso corpo funcionar bem. A gente precisa que o nosso cérebro forneça todas as pecinhas para que encaixe tudo bem e todo o sistema funcione de maneira efetiva e para as pessoas se sentirem com bem-estar dentro dos ambientes e no lugar que eles estiverem, tá? Então, eu trago aqui algumas substâncias que o nosso corpo precisa para funcionar legal e de onde que vem, qual é a fonte para a produção dessas substâncias. Então, aqui eu trago, por exemplo, a dopamina. Fazer exercícios, dormir bem, comemorar conquistas. Como que nós, arquitetos, podemos incentivar as pessoas a
fazer exercícios, por exemplo, tá? Então, como é que elas vão começar a produzir dopamina? Daqui a pouco a gente vai fazer um projeto urbano em que a gente priorize a inserção de ciclovias, por exemplo. Será que a comunidade que vai ser impactada por esses ambientes não vai ter uma produção de dopamina melhor? Não vai estar produzindo, então, maior bem-estar? Questões, então, de qualidade de sono estão muito ligadas com a arquitetura, né? De como é que a gente pode promover, então, através dos ambientes, melhor qualidade de sono, com a diminuição à exposição a telas, com a iluminação adequada, que vocês vão ver também nos próximos tópicos, com acústica adequada também. Aí vem o nosso papel como arquitetos e promotores de saúde através dos ambientes, e os ambientes trabalhando como facilitadores dessa saúde também e desse bem-estar. Outras substâncias como a oxitocina, que para você produzir ela, você precisa ser generoso com alguém, abraçar, meditar. Será que a gente está produzindo ambientes que estejam de acordo para uma pessoa relaxar de fato? Substâncias como serotonina, a pessoa precisa se conectar com a natureza, recordar momentos especiais, evitar alimentos industrializados. Será que a gente está trazendo a biofilia para dentro dos espaços? Será que a gente está tendo esse contato com a natureza suficiente para produzir a serotonina? Isso também a gente vai falar daqui a pouco nas aulas de design biofílico e a importância do contato das pessoas com a natureza. Também tem questões de endorfina, né? Que a gente precisa rir, a gente precisa praticar hobbies, a gente precisa até mesmo comer chocolate. Então, a gente precisa todas essas substâncias agindo de acordo com o equilíbrio para a gente ter sentimentos de felicidade, de amor e, enfim, diminuição de sentimentos de ansiedade, de depressão. E tudo isso vai regular a nossa vida e a nossa qualidade de vida, principalmente. Então, seguindo essa lógica da qualidade de vida e entendendo que os ambientes estão diretamente ligados com isso, a gente vem para esse ciclo aqui, onde o conforto fisiológico, junto com o conforto psicológico, ele produz bem-estar. E uma pessoa com bem-estar é uma pessoa mais feliz, é uma pessoa mais criativa, é uma pessoa com mais saúde, com maior sensação de segurança, com maior motivação e com maior produtividade. Aí vocês conseguem entender aonde se dá a ligação. Lá do ambiente, que é a primeira coisa, a primeira exposição que a pessoa está sendo ligada, para depois, lá no fim, vir a produção de felicidade, de criatividade, de produtividade, para tu ver como eles estão interligados diretamente, só que as pessoas ainda não se deram conta do quão importante é isso, de quão importante é essa ligação. Quando a gente se dá conta da quantidade de elementos dentro de um ambiente que pode promover melhor sensação de bem-estar e de saúde para as pessoas, a gente começa a entender que o nosso papel como arquitetos é muito maior do que uma parte técnica em si, que a gente precisa ultrapassar essas barreiras da parte física, simplesmente. A gente precisa entender que a gente projeta para pessoas e para quem vai usar aqueles ambientes e para comportamentos acontecerem e para a saúde acontecer dentro desses ambientes. Então, a nossa responsabilidade sobre isso é muito maior. E sendo assim, a gente valoriza muito mais o nosso trabalho e a gente precisa também transparecer isso para as pessoas para que elas entendam esse real valor da arquitetura. Não existe corpo desvinculado do espaço, então não existe uma pessoa que não esteja ligada a algum ambiente, seja ele qual for, seja um ambiente construído, seja um ambiente natural, a gente sempre está em contato com algum tipo de ambiente. Então aí vem toda a importância de qual é a qualidade desse ambiente que a gente está ligado e que a gente também está proporcionando para os nossos clientes através da nossa profissão de arquitetura. Espero que vocês tenham toda essa responsabilidade depois de conhecer a neuroarquitetura.